Livro de Salmos, capítulo 86, a palavra do Senhor eu leio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro versículo. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Seol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus, um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Oh, glória a Deus, aleluia. Que salmo maravilhoso, né? Salmo de Davi. Uma vez mais a gente vê como Davi aqui estava passando por um momento de dificuldade, né? De perseguição, porque ele fala, né? Salva-me dos meus adversários. E acredito que, como ele, né? Qual é o cristão que não está sendo perseguido nesses tempos, né? De uma forma ou de outra, outros mais, outros menos. Nós sabemos que aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu único e verdadeiro e suficiente Salvador e Senhor das suas almas estão passando por todo tipo de situação difícil, né? Porque o próprio Senhor Jesus falou que nesse mundo tereis aflições, né? Foi uma afirmação. Inclusive no Velho Testamento o Senhor fala, né, quando passares pelas águas, né, eu estarei contigo, as águas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, o fogo não te arderá, né. Aí a gente tem também a história dos 3 rapazes, né, Sedraque, Mesaque e Abednego, que foram enviados à fornalha, né, e a fornalha estava 7 vezes mais aquecida do que o normal. Por quê? O inimigo, quando se levanta, ele se levanta contra os filhos de Deus para destruí-los, para eliminá-los completamente. Só que o nosso Deus, o guarda de Israel, ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso escudo, ele é o nosso amparo, ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Muitas vezes, quando nós estamos passando por situações difíceis, o Senhor nos adverte, nos revela, dá visões ou mostra em sonhos. Para quê? Para que a gente venha orar, para que a gente venha estar vigilando na torre da sentinela, né? Qual que é a torre da sentinela? Onde está o vigia, o guarda, né? Num lugar alto. Amém? Porque Deus habita nas alturas, Deus está com a gente, mas o Senhor quer que a gente esteja como as águias. Quando vem a tempestade, as nuvens negras vão se acercando, ao invés de das águias fugirem das nuvens negras, elas vão na direção das nuvens negras. Sabe por quê? Porque elas sabem que elas podem voar mais alto
do que as nuvens negras. Amém? Elas podem voar e pairar por em cima da tempestade. Então, lá embaixo pode estar a tempestade que for. As nuvens podem estar carregada, preta, pode ser um temporal. Mas a águia voa na direção, parece como se ela voasse na direção da tempestade. Mas o que ela está fazendo é se elevando. E quando ela passa finalmente pela tempestade, lá em cima o sol está raiando. Ali a paz, ali a segurança, ali ela é fortalecida porque o sol fortalece ela. Amém? Então é uma simbologia, no caso, a mesma coisa, né? O Senhor quer que a gente faça que em momentos difíceis, quando a gente vê que na nossa vida a tempestade se está formando, as nuvens estão ficando negras, o céu está ficando carregado, tudo parece que está tão difícil, né, que está se armando uma guerra. O Senhor quer que a gente, em oração, na batalha espiritual, venha nos elevar por em cima da tempestade. Como? Orando, escondendo-nos na sombra do Onipotente, buscando a face daquele que é todo-poderoso, daquele que é fiel e justo e que nunca perdeu uma batalha. Amém? Glória ao Senhor. Então aqui vamos ver no versículo 1, o salmista, né, Davi fala assim ao Senhor: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Né, a gente vê várias coisas já aqui, né, que ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, que quando a gente vai entrar na presença do Senhor, você atrai a presença do Senhor de tantas maneiras, né? O Senhor tem um relacionamento diferenciado, assim, no sentido que cada um é diferente, né? O Senhor não faz acepção de pessoas, mas cada um tem um jeitinho de conversar com Deus, de ser íntimo com o Senhor. O importante é a intimidade, né? Da melhor maneira que a gente possa nos acercar ao Senhor, nos aproximar de Deus. Então aqui Davi começa já rogando a Deus que incline os ouvidos do Senhor para que ele venha ouvir, né, o clamor, o pedido que ele tem no coração, né, na alma. Porque ele fala, responde-me, né? Ele tem perguntas, ele quer inquirir com o Senhor, ele quer desabafar com Deus. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente venha entregar as nossas aflições, as nossas preocupações, os nossos sonhos nas mãos do Senhor. Deus quer que a gente venha ter esse tipo de intimidade, de que você vá contar ao teu melhor amigo qual é o teu problema, e não somente contar a ele, mas saber que ele é a pessoa que pode resolver os teus problemas. Confiar que ele é real, porque quando você ora, você tem que crer que o Senhor está ouvindo a sua oração. E saber que no tempo certo o Senhor vai trazer a bonança, o refrigério. Talvez não é do jeito que a gente quer, mas o Senhor tem o seu propósito. Saber que ele sim escuta, porque se ele fala inclina os teus ouvidos, é porque o Senhor tem ouvidos. E ouvidos que ouvem. Amém? Ouvidos que ouvem. Glória ao Senhor. O Senhor está sempre atento a nós. E responde-me, quer dizer que o Senhor responde também. Responde de várias maneiras. Amém? O Senhor não é mudo, o Senhor não é surdo. Porque ele fala assim, aí Davi reconhece a condição dele mesmo, porque ele fala, pois sou pobre e necessitado. É uma das coisas que nós, como crente, como seguidores de Cristo, temos que estar bem claro que nós somos pobres e necessitados. Ah, como assim? Pobre no sentido assim, eu sou totalmente dependente de Deus. Necessitado como eu necessito absolutamente do Senhor, né? Não somente em causas extraordinárias, que a gente precisa do milagre, mas se a gente for analisar realmente, claro que a gente vai ver aqui que ele vai apresentar um problema grande. Mas todos os dias nós somos pobres, necessitamos inteiramente de Deus. Para quê? Para respirar, para falar, para formar os pensamentos que vão sair da nossa boca, para ser fiel a Ele, para andar na sua palavra, né? E tantas coisas, para comer, né? Para as funções diárias do dia a dia, para trabalhar, ou para fazer qualquer coisa que a gente vá fazer, para a gente viver, nós necessitamos inteiramente do Senhor, né? Nós não podemos fazer absolutamente nada sem Deus. E isso é importante, que a gente tenha esse reconhecimento. Segundo, guarda minha vida, pois sou fiel a ti, né? Ou seja,
Olha só, guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. O pois poderia ser substituído por quê, né? Por exemplo, ele está explicando, ele primeiro ele pede ao Senhor, né? Guarda a minha vida, porque sou fiel a ti. Então, a gente pode inquirir com o Senhor, a gente pode depositar a nossa vida confiadamente aos pés do Senhor, sabendo que Ele nos vai guardar. Por quê? Porque nós buscamos ser fiel a Ele. Né? Infelizmente, a gente vê tantas pessoas que querem viver uma vida de qualquer jeito, não querem obedecer a palavra de Deus, né? E se fazem de surdo quando Deus fala, né? Ah, não, isso é bobeira, ou tal coisa não é pecado, e tantas coisas que a gente vê. Mas, então, quer que Deus venha guardar suas vidas. Então, quando acontece, né, infelizmente, uma tragédia ou um problema, culpam um Deus, né? De que ali Deus não guardou a vida deles, mas é muito importante esse detalhe, né? Ser fiel ao Senhor, buscar ser fiel a Deus, porque é o próprio Deus quem nos ensina a ser fiel. Nós, sem Deus, não somos fiéis. Sem a presença do Espírito Santo, sem o poder e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não sabemos o que é fidelidade. Por isso que nas nossas orações nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, me ensina a ser fiel a Ti. Amém? Por isso que o homem que não é fiel a Deus, ele é uma pessoa que não é confiável. Amém? Então, a gente tem que pedir a Deus que nos ensine essa fidelidade. Amém? Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Né? Além dele ser fiel a Deus, agora ele fala, salva-me, salva o teu servo que em ti confia. Né? Ou seja, o Senhor, quando o Senhor sabe, ninguém pode enganar a Deus. Né? Quando você realmente deposita a tua vida nas mãos do Senhor, quando você entrega totalmente a tua casa, a tua família, a tua alma, o teu destino, os teus sonhos, você entrega nas mãos do Senhor, você entrega nas mãos do Senhor, então você confia no Senhor, você sabe que independente se agora as coisas pareçam difíceis, quem tem o domínio da tua vida total é Deus. E que tudo vai ficar bem. Por quê? Porque todas as coisas obram para o bem daqueles que amam a Deus e que conforme ao seu propósito foram chamados. Né? Deus quer o bem para todos nós. Né? Deus tem pensamentos bons para com a gente. Amém? Então ali Davi fala, né? Salva-me, né? Porque o teu servo, né, confia em ti, ou seja, falando dele mesmo. Amém? No terceiro fala, misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Outro ensinamento que a gente vê aqui, Davi tinha o coração conforme de Deus. A gente sabe que desde pequenininho, né, quando ele ainda era um pastorzinho de ovelhas, né, na sua adolescência, Deus, ou seja, desde o ventre, né, antes ainda de que Deus nos formasse no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, né, Deus já nos conhecia, mas Deus sabe as nossas necessidades, né, Deus conhece, mas aqui a gente vê que mesmo Davi tendo essa intimidade com Deus, né? Porque ali estava Davi, né? Em todas as situações, recitando às vezes poemas de amor ao Senhor, ou fazendo orações clamando por misericórdia, por socorro. Em todo tempo, o melhor amigo de Davi era Deus. A gente vê que ele depositou a sua vida completamente nas mãos do Senhor, né? E era notório, a gente vê quão profundo ele fala com Deus. Né, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, mas ele fala assim, pois clamo a ti sem cessar. Muitas vezes a gente clama ao Senhor uma vez, a gente pede, né, e aí a gente não vê o resultado daquilo, e a gente fala, não, de repente Deus não quer, né, não quer, isso não é pra mim, isso não é pra minha vida. Mas em várias partes da Bíblia o Senhor dá o exemplo da perseverança na oração. Não quer dizer que você, igual a gente estava conversando um dia, eu entreguei isso na mão do Senhor, confia que Ele vai fazer, né? Sim, a gente confia, a gente não volta a estar estressado ou preocupado por aquele tema, porque a gente já sabe que a gente depositou aquela situação na mão do Senhor, que o Senhor vai obrar na hora dele.
né? Conforme Ele quer, do jeito que Ele quer e no tempo dele. Mas a perseverança na oração, a insistência de, né, como aquela viúva, que ela ia diante daquele juiz que era perverso, né, que não acreditava em Deus, que era mal, mas o fato dela ter perseverado, todo dia ia lá, né, bater na porta. O juiz falou, não, vamos dar a causa para essa mulher, porque para ela parar de vir encher o saco, né, basicamente, ou seja, pela insistência ela ganhou, né. Outro exemplo na Bíblia que o Senhor nos dá, da perseverança, né, do que o próprio servo do Senhor está falando aqui, pois clamo a ti sem cessar, né, sem cessar o que é? Sem interrupção, todo o tempo eu estou clamando a ti, eu estou orando a ti, eu estou buscando a tua face. Quando aquele amigo chega de madrugada, né, na casa do seu amigo, e na casa do amigo não tinha nada de comer, então ele vai na casa de um outro amigo pedir pão, só que o amigo já estava deitado com os filhos na cama, ele fala, vai embora, já tava com a porta fechada, trancada, e eu tô deitado com meus filhos. Mas o que esse amigo que é íntimo faz? Continua batendo na porta e fala, não, é que fulano chegou na minha casa, não tenho nada, levanta, né? Ou seja, insiste. Então, por causa da intimidade que os dois amigos têm, no final ele acaba levantando, abrindo a porta, né, e fazendo o que o amigo pediu. Então, às vezes, é isso que o Senhor nos quer ensinar também através dessa palavra. A gente não desistir e nem desacreditar, né, que Deus pode fazer aquilo que a gente está pedindo. Amém? Porque a gente pode, né, com jeitinho, não digamos a palavra, não seria convencer a Deus, né, porque Deus é justo. Mas com perseverança, né, o Senhor não realmente, né, uma causa, Deus na sua justiça, na sua infinita misericórdia, pode obrar ao teu favor. Amém? Então a gente persevera, ora sem cessar. Glória ao Senhor. 4. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma, né? Poxa vida, a pessoa que tá passando por uma situação tão difícil, né? Uma perturbação, perseguição, tá angustiado, não tem paz, não tem alegria, muitas vezes deixa de comer ou come demais, né? Não consegue dormir, tá ansioso, preocupado. E Deus não quer que a gente viva assim. Deus quer que a gente tenha paz, que a gente confie nele e que a gente saiba com toda a confiança de que nós estamos na dependência de Deus e que é Ele quem nos cuida em todos os sentidos. Amém? Isso não quer dizer que, além das provas, do propósito, o inimigo também se levanta. Mas nós não podemos estar tremendo, né, cada vez que o inimigo se levanta, porque a tarefa dele é essa, né, se levantar contra os filhos de Deus, mas nós sabemos em quem nós temos confiado. E não há Deus maior que ele. O Senhor fala na palavra em Isaías que ele buscou alguém, ele falou, eu sou forte, eu busquei um outro Deus, uma outra pessoa forte e não encontrei. O que o Senhor quer dizer para nós com isso? Que não tem ninguém que tenha paro com Deus, que ninguém pode resistir ao poder de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Que glorioso é o nosso Deus. E que privilégio é poder servir um Deus e ser protegido por esse Deus onipotente. Amém? 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Ou seja, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor é bondoso e perdoador. Se você vai com o coração arrependido, né? Porque aqui fala perdoador. O Senhor perdoa os seus pecados. O Senhor é bom. Não importa o quanto a gente errou, né? Se a gente verdadeiramente se arrepende, se antes não estando nos caminhos do Senhor e agora sim, ou se antes estava no caminho do Senhor e se desviou por alguma razão, caiu, né? O fato é que o Senhor é bom e perdoador, né? Ele perdoa a gente quando a gente tem um arrependimento sincero. Ele é rico em graça, né? Uma pessoa graciosa. Não tem ninguém como o nosso Deus. Pensa numa pessoa maravilhosa, numa pessoa cheia de graça, uma pessoa cheia de amor e misericórdia. Esse é o nosso Deus. Deus é maravilhoso, Ele é incomparável, não tem ninguém que nem o nosso Deus. Ele é nosso Pai. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei que está sentado no trono. Isso é impressionante. Então a gente tem que começar a meditar nessas coisas, clamar ao Senhor quando a gente está em aflição e lembrar quem é o nosso Deus.
quão maravilhoso é o nosso Deus. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti. Olha aqui, ele põe no futuro, clamarei. Ou seja, Davi já sabe que independentemente agora pode estar tudo bem. Mas no dia da minha angústia, clamarei a ti. É a Deus que nós corremos. É de Deus que nós buscamos auxílio, proteção, suprimentos, provisões, saúde, paz, descanso. Né? Na palavra, aquele sonho o Senhor me deu. Venham a mim todos os que estão cansados e trabalhados, que eu os darei descanso. Muitas vezes você deita na cama e dorme, pode ser até 8, 9 horas, mas você levanta cansado. Ou você não fez nada o dia inteiro, não teve que trabalhar, ficou no sofá, não fez tanta coisa, tá cansado, tá carregado, tá com fardo pesado. O único que pode te dar alívio, refrigério e descanso é Jesus. A gente clama a Jesus e ora e imediatamente o Senhor nos socorre. É imediatamente. Mas nós temos que perseverar. Não é um dia assim ou só nos dias que tá ruim, é todos os dias. Amém? Glória ao Senhor, essa palavra vem para mim. Olha só, no dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. É uma certeza. Não há uma só vez que você ora com o coração sincero, arrependido, na presença do Senhor, que Deus não ouve. Deus ouve todas as suas orações. Agora, Deus não é um ser humano, a gente muitas vezes não vai escutar uma resposta imediata. Mas você pode ter certeza que Deus colheu a sua oração, escutou o teu clamor. Se você chorou, as tuas lágrimas estão sendo recolhidas num lugar especial. Amém? Porque diz que essas lágrimas, naquele dia, no final dos tempos, o Senhor vai ter misericórdia do justo, das lágrimas dele, e vai salvar muita gente por causa dessas lágrimas. Olha o poder que tem a lágrima de alguém que chora nos pés de Cristo. Olha como Deus exaltou a Maria Madalena quando ele estava naquele lugar que, né, supostamente ali, que um monte de gente hipócrita, né? E entrou a Maria Madalena, a prostituta, né, naquela época, e começou a chorar nos pés do Senhor. Não teve que falar nada. Ela só chorou. Ela sabia que ela estava diante daquele que podia redimir, daquele que podia perdoar os pecados dela. E imediatamente, quando a gente está na presença do Senhor, a gente reconhece ainda. Claro, tem que ter esse arrependimento, a gente tem que ser tocado pelo Espírito Santo, a gente tem que ser movida por esse amor, por esse dom de Deus, eu diria, porque você vê, haviam pessoas ali que estavam na presença de Deus, mas não sentiam nada, não sabiam que estavam diante do Deus eterno. Você imagina se existe coisa pior nesse mundo, que você está na presença de Deus, Deus está aí a 1 centímetro de você, ao teu lado, e você frio, com o coração endurecido, você não sabe, você não sente, você é como um morto realmente, é um morto vivo, que você vendo, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tá surdo, tem boca, mas só tem boca para falar, para jorrar esgoto, como se fosse um desemboque de esgoto, que só fala maldição, que só fala mal dos outros, que só joga praga, calúnia, que só fala negativo. Você é um morto vivo, porque os mortos fede, é podridão, e no Senhor veio o quê? Dar vida para nós, para que a gente viesse a jorrar da nossa boca o quê? Águas vivas, saúde, bênção, paz, alegria, palavra de vida. Porque quando a gente tá andando na presença do Senhor desse jeito, sabe como que você cheira na presença do Senhor? Como um aroma suave, um perfume grato aos pés de Deus. A sua vida é um perfume grato aos pés de Deus quando você está em obediência à palavra, buscando ao Senhor, temendo ao Senhor. Agora, quando a pessoa está longe de Deus, fazendo 1001 maldade, ela fede podre diante da presença de Deus.
Então a gente, né, todo dia a gente pede que o Senhor nos lave com o sangue de Jesus, com a sua água, nos purifique, para que a gente possa ser agradável a Deus. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes, ou seja, existe principado, potestade, a gente sabe disso, né? O reino espiritual é mais real do que esse que a gente pode ver do mundo natural, né? Que eles se levantam, existe uma guerra entre o bem e o mal, né? A perseguição dos filhos de Deus, aqueles que são luz, que portam, que carregam a mensagem de salvação, porque o inimigo não quer que ninguém seja salvo, ele sabe que ele já está condenado. Ele quer arrastar o maior número de pessoas porque para onde ele vai? Porque ele subiu a vaidade no seu coração, ele quis ser como Deus, ele quis sentar no trono de Deus e ele não teve outra chance. Ele foi cuspido do céu como algo nojento, que o Senhor repreenda. Porque subiu esse ego, essa vaidade, o querer ser mais que Deus, essa maldade no coração, o pecado ali. Agora, olha quantas chances o Senhor nos dá. Você imagina a raiva que Satanás tem de nós, que o Senhor repreenda. Porque todo dia o Senhor está chamando a gente para quê? Para se arrepender, para se reconciliar com Deus. Deus nem mesmo deixou de enviar o seu único filho. Então, o reino das trevas odeia os filhos de Deus. Totalmente. Querem destruí-lo e todo dia se levantam para te destruir. Só que a gente tá confiado porque a gente tá firmado na rocha. Mas nós temos que ser fortalecido em Cristo, porque senão a gente não aguenta o baque. É só Jesus quem venceu. Por isso que nós temos que nos esconder em quem? Em Jesus. Eu e você, sozinha sem Jesus, a gente não aguenta. Nós temos que nos esconder em Jesus. Então, todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor. Glorificarão o teu nome. Você vê, a gente leu em Apocalipse não faz muito tempo sobre isso mesmo, né? É um fato de que agora as pessoas têm, né, o livre-arbítrio para decidir seguir a Deus ou não, né? Deus deixou aí a pessoa escolher. Mas vai chegar um dia que todas as nações que tu formaste, ou seja, Deus formou tudo, virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Até aquele que não crê, até aquele que fala mal de Jesus, vai ter que glorificar a Deus. Vai ter que se ajoelhar, porque fala, diante da presença do Senhor, todo joelho se dobrará, presta atenção, e toda língua confessará que tu és Deus e que de ti vem a vitória. Amém? Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Ou seja, a gente tem que pedir isso a Deus, que a gente ande no caminho do Senhor, que a gente aprenda o caminho do Senhor. O caminho do Senhor muitas vezes é difícil de caminhar. As pessoas estão querendo caminhar em passarela, se for possível em escada rolante, porque não querem dar um passo. Né? E muitas vezes eu me incluo aí também, porque a gente não quer sair do cômodo, do fácil. Mas esse caminho é difícil. Deus proporciona a maneira, a forma, Ele te dá o meio, mas é você que tem que fazer. E Deus te ajuda, porque Deus é um Deus de movimento, você tem que estar em movimento, e Deus é quem te dá habilidade. Amém? Então a gente tem que pedir, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Ou seja, uma vez que você já conhece a verdade, tem como viver na mentira? Não tem. É como andar para trás, é como retroceder. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Ou seja, não vale você ter um coração pela metade fiel só, ou só às vezes, ou só no dia de domingo, ou no dia dos estudos bíblicos, que aí você fica bem crente, você teme ao Senhor, você escuta a palavra. Aí vem a primeira situação, não, porque com relação a isso, Deus entende, isso é negócio, isso é não sei o quê, dá 1001 desculpa. Isso não é ser íntegro. O que é ser íntegro? Inteiro. Por isso que fala aqui, dá-me um coração inteiramente fiel. Não é só fiel às vezes, fiel pela metade, o fiel quando me convém. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre.
Pois grande é o teu amor para comigo, tu me livraste das profundezas do céu, do inferno. Deus tirou a gente das garras de Satanás. Nós estávamos indo direitinho pro abismo. Nós éramos, infelizmente, instrumento da mão de Satanás. O que a gente não, o que a gente fazia? Olha as abominações que a gente fazia. Que eram abominações, que é abominação na presença de Deus. A gente não temia Deus. A gente, né, era sedutora, né? Fazia tanta coisa, falava um monte de mentira. Toda hora. Era mentira rolando solto, falava mal dos outros, sem controle. A língua era, olha, mais podre, só não caiu pela misericórdia de Deus. Porque espiritualmente falando, nós fedia. De tanto falar mal dos outros, de tanto amaldiçoar a vida dos outros, de tanto em fofoca, em calúnia, né? Não obstante, vendo que nós mesmos estávamos mortos espirituais. Então Deus nos livrou das profundezas do céu, né, do mesmo inferno. Porque se a gente, olha, Deus tem tanta misericórdia da gente, se a gente tivesse morrido antes, quando a gente estava no mundo, a gente tinha direto pro inferno. Mas não era o plano de Deus nas nossas vidas. Então Deus teve misericórdia, mas quantas pessoas que estão no mundo se arriscando dia após dia, né, arriscando a sua salvação, sem conhecer a palavra, ou às vezes até conhecendo, mas postergando, jogando para frente, né, algo que é o mais importante, que é a salvação. Se você morrer hoje, para onde você vai? Se você for dormir e não levantar, você sabe para onde você vai? As pessoas vivem uma vida descontrolada como se nunca fossem morrer. E a certeza que todo mundo sabe que um dia nós vamos morrer. Essa carne vai voltar ao pó, a não ser que o Senhor nos arrebate primeiro, nas nuvens. Mas isso é para o povo de Cristo, isso não é para todo mundo, isso é para quem está aguardando a palavra de Deus. Olha as virgens loucas e a sensata. Amém? Os arrogantes estão me atacando, ó Deus, um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti. Olha, como que ele define um homem cruel? Gente que não faz caso de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus não temem a Deus, não conhecem a Deus. São pessoas cruéis, o seu coração é maligno, porque é dominado pelo poder das trevas. Por isso que a nossa luta não é contra o homem, contra a mulher, contra o ser humano em si, mas sim pelos poderes que atuam na vida dela. Então, um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Lógico, porque o que tá dentro dele tá te perseguindo para matar. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso. O que é compassivo? Que tem compaixão. Deus tem compaixão, Deus é misericordioso, bem paciente, olha lá, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Ou seja, Deus tem compaixão de nós, Ele tem misericórdia de nós, Ele é paciente com a gente, né? Ele é rico o quê? Em amar a gente. É um amor incomparável, um amor puro, que não depende daquilo que a gente faz. Independente se você se portou bem hoje ou não, Deus te ama igual. Deus não é como o homem, que no dia que você é bem bacana com ele, que você, né, é prestativo, que você serve um montão, nossa, ali você é super querido por aquela pessoa, você é amado, né? Mas o dia que você não tá tão bom, que você tá azedão, que você tá meio rebelde, aquela pessoa não vai te amar tanto assim, não. Mas graças a Deus, com Deus não é assim. Deus te ama com amor eterno, que não tem, diz que na palavra fala, em Deus não há sombra de variação, que um dia é e amanhã não é. Não, Ele é o mesmo. Ele é fiel. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, né? Porque nós somos tão errantes. Concede a tua força a teu servo. A gente precisa de força. E salva o filho da tua serva, né? Dá-me um sinal da tua bondade para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Ou seja, claro, a gente não vai pedir ao Senhor para se mostrar para os outros, nada disso, mas o Senhor se glorifica através das nossas vidas. Claro, se a gente estiver obedecendo a palavra de Deus, se a gente se humilhar na presença de Deus, Deus respalda os seus filhos e envergonha aqueles que estão fazendo maldade. Não para que essa pessoa se exalte ou se glorie. Não, porque eu sou o cara, olha o que acontece quando você mexe comigo. Não, não é nada disso.
Você tem que ser um exemplo de amor, de justiça, de fidelidade e misericórdia. Deus conhece seu coração. Você pode cuspir o que você quiser, mas Deus sabe o que está dentro. E Deus exalta os humilhados. Amém? Pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Deus é quem consola os nossos corações. Com o quê? Com o amor de Pai, né? Com o conselho admirável, porque ele é chamado como ele é o conselheiro admirável, né? Não tem conselho como o de Deus. Deus vem e consola os nossos corações. Deus nos fortalece, Deus nos dá esperança e nos motiva a continuar crendo, marchando, buscando a face dele, independente da situação. Às vezes é difícil, Deus sabe as nossas limitações, mas ele nos ajuda cada dia a perseverar. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Oh, Senhor, que nós venhamos a entender essas palavras e confiar em Ti, Senhor, depender de Ti, andar na Tua presença, meu Deus. Ensina-nos a Tua fidelidade, Senhor. Respalda-nos com Teu amor, protege-nos, Senhor. Livra-nos dos nossos angustiadores, Senhor, daqueles que nos querem afligir. Vence os nossos perseguidores, Pai, repreende toda enviação do inimigo, meu Deus, porque não há encantamento contra Israel, Senhor. Dá-nos um sono reparador, dá-nos o descanso, Senhor, nos teus braços, Pai. Dá-nos um encontro com Cristo nesta noite, Senhor, que nós podamos descansar na Tua presença, Pai. No nome de Jesus, e recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração para sempre, Pai. Tu és digno, meu Rei. Obrigada, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.